Se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Os céus que o teu reino venha mover nossa a nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia eu voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Quinta Feliz. Que bom ter você, que bom ter a sua companhia e saber que nesse pequeno período de tempo nós vamos dedicar aqui as nossas vidas a ouvir aquilo que o Espírito Santo já reservou para nos instruir, para nos renovar e para trazer cura, libertação, nos impulsionando a pressionar um novo tempo na nossa vida, a iniciar um novo tempo na nossa vida. Eu falo que Deus é tão zeloso, é tão cuidadoso, que todas as vezes que a gente tenta parar no meio do caminho, Ele vem chamar a nossa atenção, para que nós não venhamos andar num passo adiante ou atrás de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, vamos lá? A nossa Quinta Feliz está começando, deixa aí o seu like, convide alguém para estar conosco. É muito bom que você compartilhe aquilo que te faz bem com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer bem. E eu tenho certeza que aquilo que é bom para mim, aquilo que é bom para você, também vai fazer bem para muitas outras pessoas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por este momento. Abba, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Entregamos, sim, o nosso coração. Este momento aqui, ó Pai, nós dedicamos ele somente ao Senhor, somente a aprender, a ouvir do Senhor. Assim como a decisão que Maria tomou certo dia, de estar aos teus pés te ouvindo, ó Deus, aprendendo do Senhor, tendo comunhão, tendo intimidade com a presença do Senhor, assim é a nossa decisão nesta hora. Este momento em que nós recebemos a Tua presença e queremos reverenciá-lo, dando ao Senhor toda a nossa atenção e abrindo o nosso coração, para que o Senhor nos instrua, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor abra o nosso entendimento e nos alinhe com todo o propósito e toda a vontade do Senhor. Alcance cada lar, cada vida, alcance cada coração de cada um destes que nos ouve nesta noite e proporciona a cada um deles o alívio, Pai, a segurança, Abba, que eles sintam o amor do Senhor e que eles possam ser renovados, que eles possam ser avivados e completamente completos da presença que só o Senhor tem e enche e preenche cada vazio da nossa alma, cada lacuna do nosso ser, para que possamos, ó Deus, verdadeiramente nos parecer com o Senhor, que o Senhor possa conduzir este momento e que o Senhor nos dê entendimento de tudo aquilo que o Senhor vai trazer como revelação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então vamos lá? A nossa Quinta Feliz chega na sua casa, chega na sua vida e que você aproveite bem este momento em que o Senhor trará sobre a sua vida algo que Ele quer que você considere, quer que você receba como proposta para esse novo tempo. Nós estamos na nossa série Pressionando um Novo Começo. E eu tenho certeza que na mensagem de hoje o Espírito Santo, ele vai sim falar ao seu coração muitas coisas que é necessário para esta hora, para este tempo da sua vida. Vamos ler o texto? O texto que nós temos aqui como base está no livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 11, os últimos versículos, e também alguns versículos do capítulo 12. Livro de Gênesis 11, versículo 31, está escrito assim: Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E todos juntos deixaram Ur dos caldeus. Mas, havendo chegado em Arã, ali habitaram. E Terá morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, porque por teu intermédio abençoarei todos os povos,
sobre a face da terra. Versículo 5. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Então, nós temos personagens aqui que vão nos inspirar muito nesta nova série. O que o Espírito Santo tem nos dito nesse tempo é que é um tempo de nós nos atualizarmos. É tempo de atualizar com todo o propósito que Deus tem conosco, com o nosso chamado, com a nossa missão, com aquilo que Deus nos criou, com aquilo que Deus nos formou, com todo o seu planejamento para com as nossas vidas. É tempo de entrar em algo novo. E por isso a proposta deste tempo é que nós venhamos nos pressionar. Deus, Ele tem aberto o nosso entendimento. E diante daquilo que nós temos vivido nestes dias, nós precisamos entrar em algo inédito, algo que nos proporcione, algo que nos indique soluções de todas as mudanças que nós precisamos efetuar na nossa vida. Por que falamos tanto de mudanças? Por que falamos tanto de tempos, de estações, de ciclos, onde nós devemos atualizar a nossa vida? Porque nós bem entendemos que cada estação, ela traz as suas mudanças. Que cada tempo traz consigo outras oportunidades, outras chances. E nós precisamos nos atualizar para aquilo que nós vamos viver no futuro, para aquilo que nós vamos viver hoje. E que não venhamos permitir que o que ficou ou o que nós trouxemos do passado nos impeça de entrar no tempo poderoso que Deus tem para nós no dia de hoje. No capítulo 11, nós entendemos que Terá, ele foi convidado a sair de Ur, e ele saiu com a sua família, e ele chegou até Harã. Mas nós falamos na última quinta feliz que Terá, pai de Abrão, ele se acomodou ali em Harã. Ele permaneceu ali e permaneceu acomodado até morrer. No lugar onde ele se acomodou, ele veio a morrer, ele veio a falecer. Como isso falou ao meu coração, como isso me impactou, porque eu entendo claramente que o lugar onde nós nos estacionamos, que o lugar onde nós paramos no meio do caminho, onde nós nos acomodamos, aquilo que muitas vezes chamamos de zona de conforto, muitas vezes é neste lugar que algo na nossa alma, que algo na nossa vida vai morrer, nos impedindo de viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Verdadeiramente Terá, quando ele se estacionou, quando ele ficou acomodado ali em Harã, ele não viveu a totalidade de tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. E naquele lugar, ele então viveu em cima da média. Ele viveu apenas parte de tudo aquilo que Deus tinha como sobrenatural para a vida dele e para a sua família. Mas quando chegamos no capítulo 12, versículo 1, nós vemos que Deus, ele vai impulsionar Abrão, ele vai gerar a Abrão agora uma oportunidade. Deus abre um portal. Deus abre uma oportunidade diante de Abraão. E agora Deus mostra para ele, Deus o impulsiona a tomar uma decisão. E não é uma decisão fácil. É uma decisão difícil a respeito da sua vida. Mas dentro desta decisão estava a grande oportunidade de Abrão viver algo inédito. Algo que teria sido oferecido para o seu pai. Mas que por alguma razão Terá, ele permitiu ficar acomodado, ele permitiu parar no meio do caminho, e ali onde ele parou, ali onde ele acomodou, ele veio a morrer. Então, após a morte do pai de Abrão, após a morte de Terá, nós vemos aqui que Abrão está diante de um grande desafio. E ele concluiu que era necessário ele tomar uma decisão. Ele concluiu que era o momento de Deus para que ele se pressionasse, para que ele provocasse uma grande mudança na vida dele. Existia, claro, diante de Abraão, algo inédito nos planos de Deus para ele. Deus tinha planos sobrenaturais com Abrão. Deus tinha planos sobrenaturais com Sarai naquele momento. E Abrão não estava apto para receber ali em Harã.
Abrão não estava completamente treinado, completamente afinado, para que Deus pudesse realizar ali em Harã tudo aquilo que era o propósito dele para Abrão e para Sarai. E no versículo 1, Deus ele deixa bem claro, Abrão estava diante de um grande desafio. Pensa, ele havia perdido seu pai com 205 anos naquele lugar onde ele se acomodou. E eu percebo que neste versículo, Deus ele revela a necessidade de Abraão fazer sérias mudanças na sua vida. Ele teve que realmente, antes de entrar para o algo inédito que Deus tinha na vida dele, ele precisava tomar uma decisão. E ele não podia permanecer acomodado, como o seu pai havia feito. Nós percebemos que Terá, ele ficou ali acomodado, e Deus agora, ele mostra para Abrão, que se Abrão quisesse viver algo sobrenatural, se Abrão quisesse viver verdadeiramente os propósitos de Deus para ele, era necessário que ele saísse daquele lugar de comodismo, saísse daquele lugar de acomodação. E Deus, então, sacudiu o ninho de Abrão. Eu gosto muito de usar esse contexto, de um Deus que não nos pressiona, mas de um Deus que dentro do nosso comodismo, ele vai nos mostrar, ele vai nos alinhar com os propósitos dele, com os pensamentos dele, e então sacudir o nosso ninho com alguma questão que nos deixe desconfortável dentro do lugar confortável, que muitas vezes é a zona de conforto, é esse lugar onde nós permanecemos, onde nós paramos no meio do caminho. Então, sacudir o ninho. Ninho, sim, Deus ele sacudiu Abraão neste ninho de comodidade. Abraão parecia estar muito acomodado na sua vida normal, na sua vida natural. Então veja como Deus ele fala. Deus diz para Abraão, e a minha versão diz que Deus ordenou. Deus fala com ele, sai da tua terra, da casa dos teus pais, sai da tua parentela. Deus mexendo no ninho. Deus dizendo que era necessário ser deixado. Deus dizendo qual era a próxima fase. Como ele deveria se mover, como ele deveria se movimentar. Como ele deveria fazer para que ele andasse atualizado com os propósitos de Deus. Era hora de Abrão tomar atitudes. E atitudes que o desligaria de certos costumes. Veja como Deus estava mexendo dentro de Abrão. Quando Deus quer nos desconectar com alguns costumes, quando Deus quer nos desconectar de alguns lugares e até mesmo de alguns relacionamentos, isso vai começar do lado de dentro da nossa vida. Ele estava ali acostumado com uma vida comum. Acredito que como seu pai acostumou, que como seu pai decidiu permanecer em Harã, Abrão também estava ali com o mesmo sentimento, com aquele desejo de permanecer com a sua vida dentro de um normal, dentro de um comum. Ele estava amortecido, um homem levando uma vida ali bem religiosa, um homem levando uma vida bem natural. E Deus então ele vem e Deus sacode o ninho de Abrão, Deus mexe na comodidade dele, Deus diz, Deus ordena, sai da tua terra. Sai da tua parentela e da casa de teu pai e vai. Isso revela que Abrão era um homem que não liderava a sua própria casa. Abrão era um homem que não liderava a sua própria vida. Ele precisava aprender a se liderar. Ele precisava, principalmente, antes de aprender a liderar a sua casa, ele precisava aprender a se liderar. É um problema muito grande quando eu, você, ou quem sabe, o homem da casa, o líder da casa, ele não sabe liderar a sua vida. Ele não sabe liderar a sua casa. Então, quando ele está confortável, quando nós, como pessoas, estamos confortáveis, achando que tudo está bem e na ótica de Deus não está. Para Abrão, estava bem permanecer ali em Harã. Mas para o Senhor, para Deus, não estava. Não está porque, dependendo da postura, dependendo dos costumes,
dependendo das atitudes que você, que nós temos, nós não estamos avançando em Deus. Dependendo da postura e dos costumes que nós estamos vivendo em certos lugares, em certas atmosferas, dentro de alguns relacionamentos, dentro de alguns lugares, nós não estamos avançando. E corremos o risco de viver o mesmo que Terá viveu, de morrer no lugar onde nós nos acomodamos. Então Deus estava mexendo no ninho de Abrão, porque lá naquele ninho ele estava impedido de crescer. Ele estava amortecido. E no versículo 1, nós encontramos na proposta de Deus, na proposta que Deus fez para Abrão, a mesma que ele tem para nós. A mesma que ele está nos fazendo neste tempo, nesta estação. E é tão importante você entender qual é a proposta que Deus tem para a sua vida nesta estação. Qual é a proposta que Deus tem para a sua vida neste tempo. Deus, ele ordenou, Deus, ele convocou, Deus disse para Abraão a começar algo novo, a começar algo inédito. Abraão, ele teve que se pressionar. Ele teve que se pressionar dentro daquele ambiente de comodidade. Ah, que chamado, ah, que ordenança, ah, que despertamento. Olha como Deus está nos falando. Deus está nos levando a que nós mesmos venhamos a nos pressionar dentro deste lugar de comodismo, de acomodação, e que nós venhamos caminhar para algo inédito, que nós venhamos começar algo novo. E Deus nos colocou para começar esse algo novo em 2020. Queridos, este ano tem sido um ano onde as coisas rotineiras, onde o comodismo, onde aquilo que nos paralisou, quem sabe, durante anos, onde tudo que nos levou a viver uma vida religiosa, mecânica, extremamente desgovernada, Deus agora, em 2020, nos chama a sair desta zona, deste lugar de acomodação e de sermos pressionados por nós mesmos, pela sua palavra, a começar algo novo. Então Deus mandou Abraão sair para algo que representava o seu propósito. E aquilo, ele deveria começar com um total desligamento com o passado, com um total desligamento com tudo aquilo que o impedia de avançar, com tudo aquilo que o impedia de crescer, com tudo aquilo que representava para Abrão um desejo de ficar quieto onde ele estava, acomodado onde ele estava. Então Deus, ele está mexendo propositalmente no ninho de muitos de nós. Deus está mexendo propositalmente de 9 meses para cá, praticamente de março para cá. Deus está mexendo no nosso ninho. E eu vejo que alguns já saíram, outros ainda estão resistindo às mudanças. Estão esperando que Deus fale algo a mais. Estão esperando que Deus realize algo a mais para que esta mudança aconteça, para que seja verdadeiramente transicionado do passado para o presente, para nos impulsionar para um futuro de glória, para um futuro sobrenatural. Alguns ainda estão esperando que algo a mais aconteça. Em alguns casos, Deus, ele não só mexeu no ninho. Em alguns casos, Deus desmanchou o ninho. Como nós temos visto Deus desmanchar alguns ninhos. Deus, sinceramente, chegar e mexer e desmanchar o ninho como sinal de que você tem que realizar agora, nesse tempo, aquilo que te fará crescer, aquilo que te fará avançar, aquilo que te fará frutificar, que não deixará você mais estéril, esse tempo de esterilidade, esse tempo de identidade adoecida, de identidade não tratada. Esse tempo, ele precisa finalizar. E você precisa agora voltar ao caminho, voltar ao propósito, voltar ao início, ao ponto onde você se desligou, onde você perdeu a visão e deixou de caminhar dentro daquilo que era a proposta de Deus. Então, eu vejo aqui que entre o sair e o ir, algo novo acontecerá. Entre você tomar a atitude de sair
e você dar passos de fé para o lugar onde você deve ir, para a postura que você deve tomar. Quando você tomar esta iniciativa, então algo novo acontecerá. Deus usou um critério com Abraão. Sempre que Deus vai transicionar algo na nossa vida, é importante que observemos quais são os critérios que Deus vai usar. O que Deus vai fazer para nos colocar na nova estação, o que Deus vai fazer para nos colocar nesse algo inédito que está nos aguardando. E qual foi o critério? Antes de falar qual foi o critério que Deus colocou para Abrão, eu quero explicar para você o que é um critério. Critério é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Critério é a capacidade de discernir entre o verdadeiro e o falso. É uma norma de confronto, é uma avaliação. Deus, ele fez Abrão avaliar. Ele confrontou Abrão. Ele mostrou para Abrão o que era falso, o que era verdadeiro, o que podia permanecer e o que não estava mais em tempo de ser levado, de ser carregado juntamente com ele. O que Deus foi criterioso, o que Deus foi detalhista com Abraão e que Abraão não cumpriu. O que nós enxergamos nesta história, nesta chamada, nessa ordenança de Deus com Abrão, e que era um critério tão importante que Abrão não levou a sério. A Bíblia diz que Abrão não deveria levar ninguém com ele, a não ser Sarai, a sua esposa. Ele deveria deixar tudo que o ligasse ao seu passado. Mas Abrão saiu levando Ló com ele. Abrão, ele não teve critério. Deus exigiu que Abrão deixasse aquele modelo antigo. Deus exigiu que Abrão deixasse aquele modelo do passado, a qual, quem sabe, ele se apoiava. Ele não deveria trazer com ele nada do seu passado. Ele não deveria transicionar com ele nada que fizesse parte dos dias do passado. Mas ele não foi criterioso com os detalhes que Deus lhe colocou. Ele não foi criterioso com aquela ordem. E eu te pergunto, qual é o critério que você deve usar hoje para que você seja pressionado a entrar, a transicionar para o novo de Deus na sua vida? Qual o critério que Deus está colocando diante de você? O que Deus está te ordenando? O que Deus está te fazendo avaliar? Qual é o confronto que Deus coloca diante de você? Para que você não transpasse, não passe, não entre para algo inédito, trazendo algo ainda do seu passado. Quantos de nós estamos agindo diariamente como Abrão, que desconsiderou os critérios, que desconsiderou aquilo que ele deveria avaliar, aquilo que ele não deveria transicionar do passado com ele? Muitas vezes nós não usamos de critérios, nós não fazemos caso dos alertas de Deus. Nós não avaliamos, nós não temos critérios, quem sabe, para escolher um emprego. Nós não temos critério para escolher com quem nós vamos relacionar, namorar, noivar, casar. Nós não levamos a sério os critérios, nós tomamos decisões e agimos por impulso. E nós vamos preservando aquilo que Deus não quer que nós tragamos mais para o presente. Nós não avaliamos, nós agimos pelo impulso e nós preservamos aquilo que Deus quer que nós venhamos mexer, aquilo que Deus quer que nós venhamos nos desconectar. Deus não queria apenas remover Abrão de um lugar para outro, não era simples assim. Não era apenas remover ele de Harã para Canaã. Deus, ele queria que Abrão se desligasse de toda dependência emocional. Deus queria que Abrão se desligasse de toda carência. Deus queria que Abrão se desligasse desse lugar de comodismo. A separação não impediria que Abrão se associasse com outras pessoas. Abrão poderia se associar com outras pessoas, mas Deus, naquele momento, ele queria impedi-lo de que ele transicionasse modelos do passado para aquele momento presente, para aquele momento em que ele faria algo inédito na vida de Abrão.
No particular de cada um de nós estamos precisando enfrentar uma mudança. Nós estamos precisando transicionar. Mas nós não podemos nos desviar dos critérios que Deus tem nos oferecido, dos critérios que Deus tem nos colocado neste tempo. Porque se nós não levarmos a sério os critérios que Deus está colocando, os problemas vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Como os problemas apareceram na vida de Abrão. A Bíblia vai falar aqui no capítulo 13, versículo 7, veja como Deus, ele mostra que era importante Abrão ter levado a sério aquele critério. Que Abrão não poderia ter deixado que algo fosse levado juntamente com ele ou alguém que pertencesse ao modelo do passado. No versículo 7 do capítulo 13 diz assim: por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam estas terras. Então Abrão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Veja como Abrão vai fazer tardio aquilo que deveria ter sido levado a sério, o critério que Deus havia dado a ele, e ele não levou tão a sério. E agora ele chega então diante de Ló e ele vai dizer: peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então, é exatamente aqui que os problemas apareceram. Os critérios não foram tomados da maneira como deveriam e os problemas chegam na vida de Abraão. Começou a haver contendas entre os pastores de Abrão e Ló. Aquilo tomou uma proporção enorme. Agora Abrão vai fazer o que ele deveria ter feito, o critério que ele deveria ter usado no início e não usou, o critério que Deus havia dado. Eles tinham que se separar. A questão que deveria ter sido algo resolvido no passado. E agora aquilo que não havia sido resolvido no passado estava interferindo no presente e provavelmente danificaria toda a promessa de Deus ao futuro de Abrão. E Deus falou algo sério. Deus falou muito sério comigo nesses últimos meses, nesses últimos tempos, que tudo aquilo que nós precisamos observar de maneira profunda nos nossos relacionamentos. Quem sabe relacionamentos superficiais. Quando temos um relacionamento superficial, ele exige menos de nós. Nós, quem sabe, no presente, vamos tratar com os relacionamentos superficiais de forma superficial. Mas no futuro, esses relacionamentos superficiais, eles vão exigir de nós tudo que nós não fizemos nos dias que deveríamos ter tratado as coisas de maneira como Deus havia dito ali no passado. Se você hoje está tratando de maneira superficial o seu casamento, se você hoje está tratando de maneira superficial o relacionamento com seus filhos, com seus pais e até mesmo com o seu chamado, se você está tratando superficialmente algo que precisa ser tratado com profundidade, algo que precisa ser levado à raiz, hoje isso não exigirá muito de você. Mas no futuro, vai passando os dias, quando chegar o amanhã, quando chegar o futuro, o dano vai aparecer. E vai aparecer de uma maneira profunda e inevitável. Critérios quebrados fazem parte de alguém que faz vista grossa.
Não faça vista grossa naquilo que precisa ser tratado hoje. Não faça vista grossa naquilo que precisa ser tratado agora, porque isso vai ficar cada vez mais profundo, até ficar intolerável. Efeitos indigestos vão aparecer onde não há critérios. Eu vejo aqui que a nossa superficialidade, algo que nós tratamos de maneira superficial hoje, o nosso pouco envolvimento com aquilo que devemos tratar hoje, no futuro exigirá o que foi deixado de ser feito hoje. No futuro vai trazer problemas, no futuro vai trazer dores, no futuro a conta vai aparecer. Então chama a sua família para a responsabilidade. Chama os seus relacionamentos para a sua responsabilidade. Chama o seu casamento para a sua responsabilidade. Chama o seu ministério, o seu chamado para a sua responsabilidade. Deus disse: eu quero que você se pressione a fazer coisas novas, mas com a mesma cultura, com as mesmas atitudes, com a mesma moral que ele deu para que Abraão não ficasse preso ao passado. Então, Terá fez coisas que o impediram de caminhar para o novo. Terá fez coisas que o deixaram naquela zona de conforto, de comodismo. Deus está dizendo: eu quero coisas novas, mas não com a mesma cultura, mas não com as mesmas atitudes, mas não com a mesma superficialidade, não com a mesma religiosidade. Com isso não é possível. E vamos ver aqui em Gênesis 15, vamos ver como é que as coisas começaram a dar certo quando Abrão ele faz estas mudanças. Gênesis capítulo 15, eu quero te dizer aqui no versículo 1, o que vai acontecer. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão, por intermédio de uma visão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grande galardão e a tua grande recompensa. Contudo, Abrão declarou: ó Todo-Poderoso, Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedestes descendência, e por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o seu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti. De ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e lhe orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que a podes contar. E prometeu: será assim a sua posteridade. Veja, foi necessário que Abrão agora andasse alinhado com os propósitos de Deus. A Bíblia diz: depois dessas coisas apontam que Deus estava levando Abrão a avançar. Depois é depois. O antes estava finalizado. Veja que Abraão, ele teve que finalizar as coisas do passado. Deus fala com ele. Deus vem afirmar que a promessa estava de pé. Mas Abrão, ele vai pôr barreiras. O que ele põe como barreira? Ah, Senhor, eu não tenho filhos. O Senhor não me deu filhos. E Deus está realizando outra coisa. E Abrão está fazendo uma cobrança. Ele está dizendo: eu não tenho. E eu queria que você completasse esta frase agora na sua vida. O que é que você não tem? Eu não tenho o quê? Como você completaria essa frase na sua vida? Como você usaria, quais palavras você terminaria esta frase? O que é que você não tem? Eu não tenho. Eu continuo sem. O que você completaria? Quais palavras você usaria? Quando você está olhando para o natural, quando você está olhando para o corriqueiro, para aquilo que você ainda não tem, que você continua sem, você vai ficar frustrado. Você vai ficar impedido de frutificar. Abrão disse: eu só tenho Eliezer. Ele agora quer sugerir que Deus mude os planos. Abrão achava que era tarde para sonhar.
Abrão achava que era tarde para gerar algo. Abrão achava que não tinha mais possibilidade, que não havia mais chances. Está vendo? Está vendo, Deus? Eu continuo sem filhos. Eu só tenho Eliezer. E Deus expressa: Abrão, não é tarde para sonhar. Abrão, não é tarde para viver algo inédito. Abrão, acorda, desperta. Eu te digo, eu te darei milhares e milhares de filhos. Abrão, eu estou primeiro te ensinando a ser pai. Abrão, eu estou primeiro te ensinando o que você não sabe ainda. Eu estou te ensinando a ser pai. Você não entende ainda como é ser pai. Abrão não é o Damasceno, não é Eliezer, não se confunda. Eu estou sendo claro, eu tenho critério, Abrão. Eu não quero que você use de argumentos. O argumento de Abrão era: eu não tenho. O argumento de Abrão era: eu continuo sem. É tarde. E você? Qual é o seu argumento? O que você tem dito para Deus? Abrão, a palavra obedece ciclos. Eu não sei qual o nome, quem é você que me assiste, mas eu quero te dizer que Deus, ele aponta a saída. No versículo 5, na parte A, aqui Deus está apontando a saída. Deus, ele conduziu Abrão para fora. E eu quero te dizer, é um momento de você sair para fora. Deus estava sempre mandando Abrão sair de algo. Deus estava sempre ordenando que Abrão saísse de algo onde ele se acomodava, onde ele permanecia ali acomodado. Tem coisas, queridos, que parecem inofensivas. Tem coisas que parecem algo tão natural, mas estas coisas, elas roubam aquilo de inédito que Deus tem para a sua vida. Aquilo de novo que Deus tem na sua vida, aquilo que pode atrasar as promessas de Deus. Porque nós estamos sempre em algo que Deus não está. Por que nós insistimos em fazer algo que Deus não quer que façamos? Por que nós insistimos em estar em algo que Deus não está? Tem alguma coisa que até ontem você não podia, mas hoje você pode. Tem alguma coisa que até ontem você não sabia, mas hoje você sabe. O que você entende que Deus quer que você compreenda quando nós lemos aqui o versículo 5? O que você traz para a sua vida? Deus está falando: enxerga, veja, saia para fora para ver. Saia para fora para enxergar. Saia do seu comodismo para que você se alinhe, para que você se transicione de uma maneira como eu quero. Abrão sempre parava num ciclo. Abrão sempre parava numa etapa. Abrão sempre parava em algo que ele achava confortável. E Deus precisava, volta e meia, desmanchar o ninho de Abrão. Deus precisava mexer no seu conforto. Abrão estava cobrando Deus: o que hás de me dar? Pois eu ando sem. O que hás de me dar? Eu ando sem filhos. O que você chama de atraso de Deus na sua vida? O que você tem dado como atraso? O que você chama de atraso? Porque eu quero te explicar algo. Aquilo que você talvez dá o nome de atraso, Deus dá o nome de preparo. O nome de Deus para as coisas que você tem como atrasadas, Deus dá o nome de preparo. Quando Deus te pede algo, Ele vai começar algo novo. Não ponha barreira no processo de Deus. Não ponha barreiras naquilo que Deus está te chamando dentro do processo agora. Eu escutei alguém dizendo neste tempo, eu escutei alguém dizendo nesses dias: cada um tem o que merece. Fulano tem a mulher que merece. Não é dessa maneira. Não é verdade. O Espírito Santo me disse: se eu fosse dar fulano a mulher que ele merece, não seria a que ele tem. Porque esta mulher que ele tem é melhor do que ele merece. Eu dei a ele uma mulher melhor do que ele merece. E talvez ele vê essa mulher, e talvez ele vê esse carro, e talvez ele vê essa casa, e talvez ele vê essa igreja, esse pastor, e talvez você veja a sua família, você veja algo na sua vida como algo que é algo que você merece, como se fosse inferior ao que Deus tem para você. Mas eu quero te dizer,
quando alguém diz, ele tem a mulher que ele merece, eu quero te dizer, ele tem a mulher que ele construiu. Ele tem a esposa que ele construiu. Entende isso? Nós temos aquilo que nós construímos. Se temos um casamento ruim, é porque estamos construindo um casamento ruim. Se temos uma família ruim, é porque estamos construindo de forma que a nossa família seja uma família que não nos agrada. Se temos algo no nosso convívio, na nossa vida, e alguém lá de fora olha e diz para nós, olha, você tem algo que você merece, você só merece isso, você merece o pior, você não merece o melhor. Eu quero te dizer que nós temos aquilo que nós construímos, nós temos aquilo que nós aceitamos, e o erro não está no outro, o erro está em nós, quando nós não sabemos construir dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, dentro da nossa vida, dentro do nosso chamado, aquilo que Deus tem nos chamado a construir. Por isso, algumas vezes, Deus, ele tem que vir e ele tem que destruir os nossos ninhos para nos levar a tomar atitudes acertadas. Deus mandou Abrão fazer algo além do que ele estava acostumado a fazer. E se Deus hoje está te pedindo para fazer algo que você ainda não está acostumado a fazer, algo que vai além do que você está acostumado a fazer, vai doer, vai mexer na sua estrutura, vai mexer dentro do seu coração, quem sabe vai mexer no seu orgulho, na sua soberba, vai mexer nos seus medos, vai mexer nos seus pecados, mas Deus está nos chamando a fazer algo além do que nós estamos acostumados a fazer. Saia para fora, tira os olhos do costumeiro, tira os olhos da mesmice, tira os olhos da limitação. Abrão, se posicione. Eu não sei qual é o seu nome, eu não sei de onde você me ouve, mas eu quero te dizer, se posicione. Você está precisando se posicionar. Você sempre relaxa, você sempre se acomoda. Olha, o céu vai mover quando você se mover dentro da palavra que Deus te deu. Muitas coisas precisam começar agora, mas dentro da palavra que Deus liberou para a sua vida. Saia para fora. Saia para fora, se coloque em posição que Deus te chama, se posicione, tire os seus olhos do costumeiro, faça algo que você não está acostumado a fazer para melhorar isso. E é assim que eu quero finalizar esse episódio do nosso Quinta Feliz, deixando você pensativo. Se você fosse fazer algo agora, se você está entendendo que Deus está te chamando para fazer algo agora, que você nunca fez, o que seria? O que você faria? Qual as decisões a tomar? Qual a postura a tomar? O que você deve fazer agora? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Abba, como é bom te ouvir. Como é bom ouvir as instruções que o Senhor tem para as nossas vidas. Como é bom receber do Senhor, ó Deus, uma palavra que nos alinha, uma palavra que nos redireciona, uma palavra que nos dá um coração agora alinhado com o teu. Ah, Pai, as promessas se cumprem, mas elas passam por processos. As palavras se cumprem, mas nós precisamos nos adequar para elas. Nós precisamos estar prontos para recebê-las. E por isso eu sei que nesse tempo de atualização o Senhor nos diz que nós precisamos tomar postura de quem vai estar decidido a fazer algo que não fez ainda, a fazer algo que nunca foi capaz de fazer, para que a história dê continuidade, para que algo inédito aconteça. Eu te agradeço, Abba, por esta palavra tão poderosa, que ela alcance lares, famílias, ministérios, chamados, vidas, que ela me alcance, que ela alcance cada um destes que me ouve, e que o Senhor provoque uma grande mudança dentro do coração, dentro da mente de cada um, a começar de mim, e que o Senhor, ó Deus, receba nesta hora o nosso coração, a nossa vida, e tudo que tem nos feito procrastinar, tudo que tem nos feito adiar. Ó Pai, nós entregamos ao Senhor, reconhecendo que precisamos nos alinhar com a palavra que o Senhor tem nos dito, para que algo inédito nos alcance, para que algo novo venha sobre as nossas vidas. Deus, através do Espírito Santo, está nos pressionando a começar algo novo.
Dê a Ele esta oportunidade, dê a Ele esta chance. E aqui eu me despeço de você e eu te convido a estar conosco na nossa próxima Quinta Feliz, onde daremos continuidade a tudo aquilo que o Senhor tem para esse tempo na nossa vida. Se atualize, não se atrase. Deus tem algo inédito para fazer em você e através de você. Bora acompanhar os processos de Deus. Que Deus te abençoe.